Olá, tudo bem? Nós continuaremos agora a tratar das mudanças promovidas na gestão pública pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. As mudanças, então, na política de atendimento aos direitos da infância e juventude, introduzidas pela Lei 8.069 de 90, a partir da própria doutrina da proteção integral. Nós terminamos o último bloco tratando da descentralização político-administrativa. Por isso que nós temos conselhos tutelares em grandes cidades, localizados inclusive nos bairros, com a maior proximidade da onde as pessoas residem, principalmente as próprias crianças e adolescentes, a necessidade de termos as escolas mais próximas de onde as crianças residem, também como um direito fundamental da criança e do adolescente, de poderem estudar próximos da sua residência, da onde residem com seus pais ou responsáveis, a necessidade da saúde também estar próxima da população, principalmente da própria população infanto-juvenil, as unidades básicas de saúde, as unidades de especialidade, as unidades de pronto atendimento, os programas como saúde da família, o trabalho dos próprios agentes de saúde que vão até as casas, verificam as próprias demandas de saúde pública, conversando e atendendo diretamente as pessoas aonde elas residem. Tudo isso faz parte desse processo de descentralização político-administrativa. Não adianta termos programas e serviços concentrados na capital federal, em Brasília, que certamente as pessoas que moram nos outros estados não conseguirão se dirigir até lá para que sejam atendidas. Essa descentralização, ela é fundamental para que os programas e serviços estejam nos municípios, e os municípios recebem os repasses através da União, através dos estados, para que as políticas públicas sejam executadas lá nas suas regiões, nos seus locais, nos seus municípios, para que as pessoas realmente sejam atendidas aonde elas residem. A participação popular por meio de organizações representativas na formulação de políticas e no controle de ações em todos os níveis. Nessa mudança da gestão da política de atendimento, nós temos também essa participação popular. Participação popular que se dá na eleição dos conselhos tutelares por votação direta da população. As pessoas no dia vão lá e votam, todos aqueles que têm título de eleitor, que residem nos locais de votação, de eleição de conselhos tutelares, podem votar, não é um voto obrigatório como das eleições convencionais, é um voto facultativo e as pessoas precisam voluntariamente, então, devem decidir de ir lá votar e participar desse processo. Essa é uma das formas de participação popular, onde também pessoas da comunidade, que não precisam necessariamente ter curso superior, ter formação universitária, vão lá e se candidatam, mas que comprovam que atuam na defesa, na promoção, na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, que já possuem um engajamento na área da infância e juventude, que são comprometidas com essas causas e que possuem experiência também de atuação na área da infância e juventude. Então é necessário também que as pessoas demonstrem que conhecem a legislação de proteção de crianças e adolescentes, principalmente a Constituição Federal, nos artigos que dizem respeito aos direitos da criança e do adolescente, e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A participação popular se dá também pelos conselhos, são conselhos consultivos ou conselhos deliberativos. Os conselhos municipais
dos direitos da criança e do adolescente são conselhos deliberativos. Deliberam por meio de resoluções sobre as políticas públicas municipais voltadas a crianças e adolescentes. E essas deliberações devem ser cumpridas pelo Poder Executivo, pelas secretarias municipais de assistência social, pelas secretarias municipais de crianças e adolescentes, naqueles municípios que possuem secretarias especializadas nessa área, e pelas demais secretarias de governo em temas que tratem de saúde, de educação, de trabalho, de profissionalização, entre outras situações. Essa compreensão é fundamental também. Nós temos vários conselhos de participação popular, conselhos de saúde, conselhos do idoso, conselhos da mulher, conselhos de combate à discriminação racial, conselhos na área da educação, assistência social. Essa previsão é constitucional, chamada democracia participativa, prevista na Constituição Federal, e de que todo poder demanda do povo e é feito para o povo. Então, essa participação popular é consagrada na própria Constituição da República de 88. É um princípio constitucional esse da democracia participativa, da participação, do engajamento, do envolvimento da comunidade, da sociedade, essa participação popular. E está também no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas diretrizes, nos princípios da própria política de atendimento à infância e juventude. Nós temos os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, que são compostos por metade de membros da sociedade civil, indicados por organizações não governamentais devidamente constituídas, e metade dos membros são representantes do Poder Executivo, representantes das secretarias de governo relacionadas à criança e adolescente, que possuem políticas voltadas a crianças e adolescentes. Nós temos no Estado também os conselhos estaduais dos direitos da criança e do adolescente. Em São Paulo chama-se CONDEC, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e temos nomes diferenciados de acordo com os estados. E um Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA, que fica em Brasília, vinculado atualmente à Secretaria Especial de Direitos Humanos, o Ministério dos Direitos Humanos, que é o conselho que tem também entre as suas missões e atribuições a regulamentação de previsões do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, matérias que sejam consideradas de alguma forma genéricas podem ser especificadas por meio de resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. As próprias medidas socioeducativas, o que originou a própria lei do SINASE, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, foi uma resolução anterior do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que criou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A partir daquela resolução, ela virou uma lei de execuções das medidas socioeducativas, de criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Temos outras áreas que temos resoluções do CONANDA, com relação aos serviços de acolhimento, temos as orientações técnicas para os serviços de acolhimento, temos o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, temos orientações técnicas voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua, a abordagem, a educação social que deve ser feita com a população de crianças e adolescentes que vivem nas ruas, que estão em situação de exploração do trabalho infantil. Então, são várias aí as formas que evidenciam essa participação popular por meio de organizações representativas na formulação das políticas. Muitas vezes essa formulação se dá também a partir das conferências nacionais,
Conferências Nacionais dos Direitos da Criança e do Adolescente, e são realizadas as conferências estaduais, as conferências municipais, em alguns locais até as conferências regionais, reunindo vários municípios para discutirem temas que são comuns, preocupações que são comuns a determinados municípios, como nós temos aqui, por exemplo, em São Paulo, a região do Grande ABC, onde as cidades são muito próximas, não existem praticamente fronteiras, as cidades emendam uma na outra, os problemas são comuns, as questões sociais são comuns e é necessário também procurar soluções conjuntas entre os municípios, e para isso existe um consórcio intermunicipal do Grande ABC que reúne as 7 cidades da região do ABC aqui na região metropolitana de São Paulo. E assim por diante, nós temos várias regiões que se organizam e quando ocorrem as conferências de direitos desencadeadas pela Conferência Nacional, pela organização da Conferência Nacional, e o que antecede a realização das próprias conferências nacionais são as conferências municipais, regionais, estaduais, que vão formulando propostas e também elegendo delegados que vão representar as regiões, os estados na Conferência Nacional. Essa formulação das políticas geralmente também ocorre a partir dessas conferências e a atuação dos conselhos que acabam coordenando os processos de conferências e de participação social. A participação popular se dá, então, através dos conselhos de direitos, no âmbito municipal, estadual e federal, que são os órgãos que deliberam e controlam as ações e as políticas públicas. O ato de controlar é o ato de fiscalizar, de monitorar se o Poder Executivo está cumprindo aquelas deliberações, aquelas resoluções, aquelas metas traçadas pelos próprios conselhos de direitos da criança e do adolescente nos municípios, nos estados, na federação. É necessário, até para que o trabalho não seja perdido, que ocorra esse monitoramento. Por isso, os conselhos podem receber denúncias das organizações não governamentais, denúncias de pessoas que mostrem irregularidades nas políticas de atendimento ou descumprimento de leis ou até das próprias resoluções e deliberações dos conselhos. Essa tarefa de monitoramento, de fiscalização, de controle das políticas públicas também é fundamental. O protagonismo infanto-juvenil também está entre as prioridades do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A necessidade da criança e do adolescente ser ouvido, dessa sua oitiva ter prioridade com relação às próprias políticas públicas, deles participarem das conferências de direitos da criança e do adolescente, deles serem ouvidos pelo Poder Judiciário, pelos conselhos tutelares, pelas delegacias de polícia, principalmente quando se tem delegacias especializadas de proteção de crianças e adolescentes, de serem ouvidos nos vários setores, de se organizarem através de grêmios estudantis e poderem participar efetivamente das decisões nas escolas, em decorrência do princípio de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, é que existe esse protagonismo infanto-juvenil, essa necessidade de engajamento e de participação das próprias crianças e adolescentes. O sistema de garantia de direitos, que é com base nesse sistema que nós temos o próprio Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o sistema de garantia de direitos que nós tratamos em aulas anteriores, ele vem para garantir a proteção integral. É um sistema de operacionalização e de efetivação das políticas públicas para crianças e adolescentes. O sistema de garantia de direitos atua com os demais sistemas
de efetivação e operacionalização de políticas públicas, como Sistema de Justiça e Segurança Pública, como Sistema Único da Assistência Social, como Sistema Educacional, criado a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como Sistema Único de Saúde, o SUS, criado também com base na legislação nacional da saúde, e temos o próprio Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, com os programas e serviços, desde a própria internação, privação de liberdade dos adolescentes, através de instituições próprias, aptas e especializadas nisso, como em São Paulo a Fundação Casa, e os programas de medidas socioeducativas em meio aberto, que são executados por meio da própria política da assistência social, por meio do Sistema Único da Assistência Social, com apoio de organizações não governamentais que executam esses programas de medidas socioeducativas em meio aberto, ou são executados diretamente nos centros de referência especializados da assistência social. O Sistema de Garantia de Direitos, então, um sistema próprio, foi criado em 90 a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai atuar juntamente com os demais sistemas de políticas públicas que nós citamos, com base nesse artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente se realizará através de um conjunto articulado de ações governamentais, não governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E no artigo 88, prevê a integração operacional entre o Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas, Segurança Pública, Conselhos Tutelares e os órgãos governamentais e também não governamentais de atendimento e de assistência social. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela que introduz marcos e referências com relação às medidas socioeducativas e o próprio ato infracional cometido por crianças e adolescentes. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, no seu artigo 40, ela dispõe, ela prevê ter a criança suspeita, e quando a convenção trata de criança, diferente da própria legislação brasileira que considera a criança do 0 até os 12 anos de idade, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança da ONU, ela considera a criança do 0 aos 18 anos de idade. Ter a criança suspeita, acusada ou que se reconheceu ter infringido a lei penal o direito de um tratamento capaz de favorecer o seu sentimento de dignidade e de valor, reforçar o seu respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais de terceiros e que tem em conta a sua idade e a necessidade de facilitar sua reintegração social e de assumir também um papel construtivo na sociedade. Essa previsão da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, nesse artigo 40, é que é a base da própria legislação voltada ao atendimento de crianças e adolescentes envolvidas com atos infracionais, com crimes que tenham infringido a legislação penal. E a convenção trata da necessidade de um tratamento diferenciado dessas pessoas de 0 a 18 anos com relação ao tratamento que é dado pelo sistema penal comum aos adultos e que, ao invés de violar os direitos dessas pessoas que cometeram atos infracionais, é necessário reforçar o sentimento de dignidade, reforçar o respeito aos direitos humanos que essas pessoas devem ter com relação aos seus direitos próprios e também o respeito delas aos direitos humanos das outras pessoas em sociedade. E levar em conta a reintegração social, a reeducação
para que essas pessoas possam ter um papel aí que a Convenção Internacional diz, um papel construtivo na sociedade. Então, dentro desse processo de ressocialização, de reintegração social, de reeducação daqueles que se envolveram com crimes chamados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de atos infracionais. A partir da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, nós temos o reconhecimento do próprio direito à ampla defesa, ao contraditório, presunção de inocência, igualdade na relação processual, assistência jurídica gratuita e integral àqueles que necessitam, são destacados a partir dessa doutrina da proteção integral, com base na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e consolidados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A ampla defesa é a pessoa saber do que está sendo acusada, ter direito de estar com um advogado fazendo a sua defesa, desde o momento que a pessoa entra, o adolescente, na própria delegacia, dele ter a presença dos seus pais ou responsáveis, dele ter a presença de um advogado, dele ser ouvido na presença dos seus pais ou responsáveis e também do seu defensor, dele ter direito de se defender das acusações, de, se for privado de liberdade, apreendido, dele poder pedir a revogação daquela internação, daquela apreensão através de um advogado constituído, ou entrar com pedido de habeas corpus para conseguir de volta a sua liberdade, exercer o seu direito de defesa, inclusive arrolando testemunhas, se manifestando por escrito através do seu defensor, pedindo diligências, investigações, apurações sobre a conduta também daqueles que estão lhe acusando, dos próprios policiais, nesses casos das apreensões de adolescentes, de juntar provas para provar a sua possível inocência, ou que não foi daquela forma que ela está sendo acusada. O contraditório, que é exatamente poder se contrapor à acusação, manifestar o seu lado, a sua defesa, o seu posicionamento diante de uma determinada acusação, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, em princípio, toda pessoa que é acusada, mesmo que é presa, mesmo que é apreendida, ela é considerada e deve ser tratada como inocente, porque ainda não houve uma condenação, não pode se ter, então, a presunção de culpa, a presunção de que a pessoa realmente é um criminoso. A presunção tem que ser sempre da inocência, mas nós sabemos que na prática não é isso que acontece no dia a dia diante da própria atividade policial e judiciária. Esses princípios da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, são direitos, são garantias fundamentais também previstas no próprio artigo 5º da Constituição Federal, previstas também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Igualdade na relação processual. A defesa tem que ser tratada da mesma forma que a acusação. O advogado ou defensor público devem ser tratados pelo juiz da mesma forma que é tratado o acusador, no caso, o promotor de justiça. Então, a necessidade de igualdade na relação processual, de respeito entre as partes no trâmite do processo. Assistência jurídica gratuita e integral, essa possibilidade que se tem de contratar um advogado da confiança da pessoa, tendo condições de remunerar, de pagar os honorários, ou de ter à disposição assistência jurídica gratuita oferecida pelo Estado, por meio de convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil,
ou por meio das defensorias públicas, criadas também, na grande maioria, hoje em todos os estados brasileiros, com esse papel de realizar a defesa daqueles que não podem contratar ou que não querem contratar advogados particulares da sua confiança ou da confiança de seus familiares. Assistência jurídica gratuita e integral também são destacadas aí na doutrina da proteção integral e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos aí a necessidade, para tratarmos de atos infracionais, de medidas socioeducativas, de distinguir crianças e adolescentes. A legislação brasileira ela faz essa diferenciação: crianças do 0 aos 12 anos de idade, adolescentes dos 12 até os 18 anos. Lembrando que as medidas socioeducativas elas se aplicam excepcionalmente para jovens até os 21 anos de idade. Se ele é apreendido com menos de 18 anos, com 17 anos e alguma coisa, por exemplo, ele pode cumprir a sua internação, as medidas socioeducativas, até completar os 21 anos de idade. Então, existe essa aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente nesses casos. Isso pode ser também um tema de prova, porque é uma questão que muitas pessoas não têm conhecimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso das medidas socioeducativas, se aplica excepcionalmente para aqueles que têm mais de 18 anos e menos de 21 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, então, ele distingue crianças e adolescentes, 0 a 12 crianças, 12 aos 18 adolescentes. Essa distinção é para consolidar o tratamento especial que as pessoas, numa fase peculiar de desenvolvimento, naquela condição peculiar de desenvolvimento que nós já citamos anteriormente, em razão aí da maior ou da menor maturidade dessas crianças e adolescentes. As medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Elas são aplicadas apenas aos maiores de 12 anos, aos adolescentes, quando eles praticam atos infracionais. Isso também é fundamental que as pessoas compreendam, é um tema corriqueiro de provas de concursos. Então, aqueles que têm menos de 12 anos, não se aplicam medidas socioeducativas, não se aplicam essas disposições do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando um menor de 12 anos comete algum crime, algum ato infracional, um furto, um roubo ou até um assassinato, vão se aplicar as medidas de proteção que são previstas no artigo 98, artigo 100 e artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, referente às crianças em situação de risco. Quando é o adolescente que comete a partir dos 12 anos, se aplicam as medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os menores de 12 anos, quando praticam crimes, eles podem até ser levados pela polícia na delegacia, mas imediatamente será chamado o conselho tutelar, os pais ou responsáveis, e eles serão imediatamente liberados. No máximo, eles podem ser encaminhados para um serviço de acolhimento, para um abrigo, diante da demonstração de que os pais não estão conseguindo garantir os limites, não estão conseguindo impor limites àquela criança, não estão conseguindo cumprir com seus deveres do poder familiar, de cuidar, de amparar, de proteger, mas também de impor limites. Nesses casos, ocorre o encaminhamento para abrigos, é a medida de proteção também prevista no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
quando são maiores de 12 anos, se cometeram crimes, atos infracionais, é aí que nós temos a apreensão, a aplicação das medidas socioeducativas previstas no artigo 112. Na próxima aula, nós voltamos, então, a esse tema e explicaremos mais concretamente como funcionam as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Até mais!